Creio na comunhão dos santos. Esta verdade de fé nós professamos todos os dias quando rezamos o credo, seja no nosso terço, seja na missa. Há a comunhão dos santos. E o que é a comunhão dos santos? Qual é o sentido de ser santo? Por que santo? Nós entendemos a comunhão dos santos em três aspectos. Os primeiros santos somos nós. Mas nós somos santos, Padre? Sim, nós somos santos. Nós fomos santificados no batismo. E quando fomos batizados, o Padre nos perguntou: queres ser batizado? Nossos pais e padrinhos responderam: quero, ou nós, se fomos adultos. E ali naquele momento, quando passamos pela água do batismo, nós fomos santificados. Nós, de criaturas, nós nos tornamos filhos de Deus. Recebemos a graça santificante, que é chamada também de vida divina, ou seja, uma participação na vida do próprio Deus. Ali nós nos tornamos santos. E fomos chamados a nos santificarmos cada dia mais, nesta nossa caminhada aqui na terra, até o dia que o Senhor nos acolher para entrarmos na vida eterna. E é tão verdade isso que a própria Bíblia fala dos santos que estavam em Jerusalém, que eram os santos, os membros da igreja de Jerusalém. Somos nós. Mas na nossa caminhada entrou o pecado. O pecado entrou como um entrave na nossa vida, mas ele não nos pertence. Entrou como uma pedra no nosso caminho para nos derrubar e nos tirar fora do caminho de Deus. Entrou como um espinho na nossa carne para nos atingir e nos ferir, nos tornar enfermos e nos afastar de Deus. Mas o pecado não nos pertence. Nós não fomos criados para o pecado. Fomos criados para a santidade. Fomos criados para a vida. A verdadeira vida que Cristo veio trazer. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E foi exatamente para isso que nós fomos criados e para isso nós dizemos o sim no nosso batismo. Mas o pecado entrou e vivemos, portanto, esta luta no dia a dia. Já temos esta tendência à queda por causa da desordem, fruto do pecado original. Vem o demônio que tenta. Como disse São Paulo na epístola de hoje, nós lutamos contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Vem o mundo com toda a sua corrupção e os seus condicionamentos. A própria sociedade muitas vezes nos condiciona para fazermos coisas contrárias à lei de Deus e para agradar o mundo terminamos caindo. Isso tudo na nossa caminhada. Mas isso não nos pertence. Nós não fomos criados para isso. Fomos criados para termos uma vida em Deus. Por isso a nossa vida aqui na terra deve ser sempre uma luta. Não devo deixar entrar o inimigo na minha vida. São Paulo, quando fala não deis lugar ao demônio, não é apenas o demônio como espírito maligno, mas tudo aquilo que é sedução do demônio, tudo aquilo que é engano e que nos tira do caminho de Deus. Então, por isso, nosso Senhor diz para termos vigilância e nos fortalecermos com a oração. São Paulo fala que devemos usar o escudo da fé e a arma da palavra de Deus na nossa vida, para vencermos, porque os dias são maus. E hoje vivemos numa sociedade tão corrompida que já se perdeu a noção de pecado, como se isso já fizesse parte da própria vida humana. Porque já se perdeu.
O Papa São João Paulo II falava das estruturas do pecado. E Pio XII dizia, já se perdeu a ideia do pecado. Porque tudo tão normal, todo mundo faz, mas não é porque todo mundo faz que nós vamos fazer. Nós não fomos criados para isso. Fomos criados para sermos santos. Por isso o compromisso de todo cristão é lutar, se esforçar, pedir a graça de Deus na oração, nos sacramentos, para se tornar santo. E depois, essa santidade vai ser uma configuração com a vida do próprio Jesus. Na missa de Todos os Santos, nós lemos o Evangelho das Bem-aventuranças, que está ali. Quer ser feliz? O caminho Jesus mostra. Não o caminho do mundo. O caminho da santidade é o caminho da felicidade. Mas não o caminho que o mundo nos propõe. Sermos pobres de espírito, sermos mansos, sermos humildes, sermos puros de coração, pacíficos ou promotores da paz, sofrermos por causa da justiça, e se tivermos que dar a vida por amor a Jesus, estarmos dispostos a isso. Mas isso requer uma batalha contínua, porque o inimigo trabalha contra nós e não para. São João Crisóstomo dizia que o demônio trabalha mais para a nossa perdição do que nós trabalhamos para a nossa salvação, por mais que nós façamos. Então, por um lado, vamos lutando, por outro lado, nós vamos praticando as virtudes. E praticar as virtudes é criar bons hábitos. O que é a virtude? É um hábito bom. O que é um vício? Um hábito mau. Então nós temos que criar hábitos bons, bons costumes. Disso a sociedade católica está se esquecendo. Bons costumes. Um costume ou um hábito, quando visa tem um sentido sobrenatural, é uma virtude. Então, precisamos repetir esses atos bons, pedindo a graça de Deus para sermos virtuosos. Como precisamos, por exemplo, ter da paciência, como precisamos da caridade, como precisamos da humildade, da pureza, da diligência, ser diligente, trabalhar, se esforçar para fazer as coisas bem. De modo que assim nós vamos nos configurando com Jesus. Aí nós nos santificamos. E o pecado vai saindo da nossa vida. E se cairmos, não vamos nos desesperar, vamos confiar em Deus. Todos nós temos nossas lutas. Vamos confiar. Se você pecou, não vai ficar desesperado. Olha para nosso Senhor e diz: Senhor, eu confio em Ti. Procure se arrepender. Nosso Senhor vai te dar o perdão, vai te dar a mão e continue caminhando. Se foi um pecado grave, vá ao confessionário, se confesse. Tenha o perdão de Deus, você vai sair do confessionário santo. Agora, cuidado para não cair de novo. Mas se cair, olha para o alto. Olha para Deus. Não fique desanimado, desesperado, ou não faça as pazes com o pecado. E procure ir pautando a sua vida, organizando a sua vida na prática das virtudes. E a coisa vai acontecendo. Essa é a igreja dos santos. A igreja militante que luta, mas a santidade está no meio de nós. Mas há outros santos que são os santos do céu, que já passaram por todas essas provações e estão lá no céu. Muitos nós não conhecemos. Aliás, a maioria nós não conhecemos. Conhecemos alguns que a igreja colocou no cânon. Cânon significa regra, significa lista. Então colocou no cânon. Por isso, para colocar no cânon, ou nessa lista,
a igreja tem um processo que se chama canonização, para se colocar no cânon, na lista. Nós conhecemos vários, Santo Antônio, Santa Teresinha, né, São Carlo Acutis, e aí vai, né? São José, que não foi colocado no cânon porque já era santo, e tantos santos que a igreja tem. Agora, há muitos outros santos, certamente muitos da nossa família, das nossas famílias, que estão lá no céu, que não conhecemos. Santos, jovens, crianças, velhos, meninos, meninas, pais de família, mães de família. Importante é fazermos a nossa parte para estarmos com eles. E lá no céu, eles são nossos modelos, porque já alcançaram a glória, estão lá na visão de Deus. São também nossos intercessores, porque estão lá pedindo por nós. Passaram pelo que nós passamos aqui, sofreram como nós sofremos, tiveram as dificuldades que nós temos. Então vamos pedir a eles que nos ajudem, que intercedam por nós. Santa Teresinha dizia: eu vou passar o céu fazendo bem sobre a terra até ver completo o número dos eleitos. Olha que maravilha, está lá no céu. Então vamos pedir aos santos. Agora, o que é que vamos pedir? Pedir o que aos santos? Podemos pedir tudo, desde que seja de acordo com a vontade de Deus e em vista da nossa salvação. O problema é que as pessoas, em geral, só pedem coisas materiais para os santos. Pode pedir, mas é pedir pouco. Temos que pedir principalmente as coisas espirituais, os bens da alma. Imagina, eu vou pedir um bem material a um São Bento. São Bento vai olhar: puxa, mas eu deixei tudo para servir Jesus, fui morar numa gruta, fui viver lá comendo um pão por dia. Ele vai interceder, mas a gente fica até com vergonha, não é? Então podemos pedir. Eles estão lá intercedendo por nós, mas vamos colocar uma ordem. Primeiro eu vou pedir a minha conversão, a minha santificação, a vitória sobre um defeito, né? Que Ele toque no coração de alguém para que se arrependa. Então nós vamos pedir isso, né? Proteção da nossa alma, depois proteção do nosso corpo, que nos livre dos todos os perigos. E podemos pedir coisas materiais também, nós precisamos também de coisas materiais. Nós somos corpo e alma, podemos pedir também. Mas que não vá ao santo só para pedir coisa material. Isso tudo passa. Vamos pedir também, mas principalmente, aquilo que nos leva para o céu. Vamos aos santos, não desanimemos. Há outros santos também, que são os santos que estão no purgatório, que são as almas daquelas pessoas que passaram aqui pela terra, morreram na graça de Deus, pessoas que morreram na graça de Deus, mas tinham ainda alguma pena para pagar pelos seus pecados, já perdoados quanto à culpa, estão lá no purgatório num tempo de purificação, ou um estado de purificação, em vista da visão beatífica, porque no céu não entra nada de impuro, eles se purificam. Purificatório, a mesma coisa que purgatório, significa a mesma coisa, estão lá se purificando, para assim depois entrarem na visão de Deus lá na glória. Não podem fazer mais nada a não ser sofrer. Por isso nós podemos pegar nossos méritos e dar para Deus e dizer: Deus, aplica para as almas que elas estão sofrendo. Então é um grande ato de caridade nossa, pegar os nossos merecimentos, de alguma obra boa, de alguma oração que nós façamos, e pedirmos para aplicar, que Deus aplique para as almas do purgatório, segundo lhe aprouver. Essa que é a chamada oração e devoção e sufrágio das pobres almas, que todas são santas também. Então, nós pedimos pelas almas do purgatório, as almas do purgatório vão para o céu, pedem por nós, os santos do céu intercedem por nós, nós rezamos aos santos, os santos olham por nós, os santos olhamos seus exemplos,
Pedimos a eles, todo esse relacionamento, palavra tão comum hoje, toda essa relação chama-se comunhão dos santos. Vivemos nessa comunhão. A igreja é essa comunhão. A comunhão da Trindade, que se espelha na comunhão dos santos e que provoca, podemos dizer assim, a comunhão na igreja, aqui na terra. A comunhão é a palavra que identifica o católico. Viver essa comunhão com Deus, com os irmãos, com a igreja, com os santos, com as almas do purgatório e assim com a Trindade Santíssima. Vamos então aproveitar esse dia para meditar. Meu Deus do céu, Deus me criou para ser santo. Eu tenho feito tanta coisa errada, meu Deus do céu. Eu tenho até vergonha. Deus me criou tanto, tenho tanta coisa por bobagem. Eu posso perder o céu. Por uma coisa tão pequena, eu posso perder a vida eterna. Eu podia ser melhor. Às vezes a gente exige tanto que os outros sejam melhores, né? Como o empregado hoje que não quis perdoar. A gente quer que todo mundo perdoe a gente. Faço um monte de coisas erradas, vou lá e peço perdão e quero que me perdoe. Mas será que eu perdoo? Será que eu não estou carregando mágoa de alguém no coração? E aquela mágoa fica carcomendo ali, como um veneno que eu fico bebendo todos os dias e não posso nem lembrar daquela pessoa, que aquilo já me irrita e tenho vontade de sair falando para todo mundo o que ela me fez. E passo, não quero nem saber. É a mágoa, que é sempre fruto do orgulho ferido. E depois diga, eu perdoei. Será que perdoa como Deus perdoa? A santidade passa pela misericórdia. E se eu quero viver em comunhão com Deus, Deus vai ser misericordioso comigo. Mas será que eu sou misericordioso com o próximo que me ofende? Então, se eu não tenho essa misericórdia, como eu vou pedir a misericórdia de Deus? Então, a santidade vai passar necessariamente pela misericórdia. Seja de Deus para comigo nas minhas quedas, seja de mim para com os outros nas quedas dos outros com relação a mim. Então, vamos pedir nessa missa que Deus nos dê a graça de sermos santos, de não desanimarmos a caminhada, de não fazer as pazes com o mal e com o pecado, porque eles não fazem parte da nossa vida. Entraram como entrave, como pedra para eu cair. Mas eu não vou me deixar levar por isso. E se eu cair, vou me levantar. Eu vou firme. Com a graça de Deus. Até chegar o dia da comunhão plena na visão beatífica lá no céu. Que Nossa Senhora nos proteja e interceda por nós para termos essas graças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.